Quando eu comento com vocês alguma coisa do Evangelho, não é homilia, não, porque quem faz homilia é padre, né? Não sou padre. Mas a gente lê aquilo ali, acha coisas assim interessantes. A gente entra no âmago de Jesus e percebe o que ele está falando. Hoje ele falou uma coisa estranha aos nossos ouvidos, estranha à nossa atualidade. Ele falou sobre o joio. E ele falou que quem espalha o joio é o diabo. Então ele espalha o trigo. Ele colocou o trigo e o joio como um simbolismo do mal. Coitado do joio. O joio é uma plantinha que ela é trigo, só que ela não tem nada. Ela é um fruto sem nada. Ela não se reproduz, mas todo trigo tem joio, e todo joio tem trigo. O joio é um trigo, mas é um trigo vazio. Então o que Jesus quis dizer, que entre nós existe muito joio, existe gente muito vazia, mas também existe muito trigo. Existe gente cheia das coisas de Deus. Jesus era muito esperto. Ele pegava coisas que as pessoas entendiam e transformava aquilo numa verdade teológica, uma verdade de fato. E ele sempre falava: eu falo com vocês para que os outros não entendam. Que eu falo em parábolas para que vocês não entendam. Essa parábola do joio, para quem sabe entender a personalidade de Jesus, entendeu muito bem. Quer dizer, ele atingiu o joio e atingiu o trigo. Quem é que semeia o trigo? Semeia o trigo aquelas pessoas que se abandonem à vontade de Deus. Não é ficar parado, sentado numa cadeira sem fazer nada, não. Porque os grandes santos são aqueles que fizeram tudo na vida para fazer a vontade de Deus. Andaram, pregaram, falaram. O trigo não é sinal de calmaria, nem nada. E nem o joio também. No meio de nós tem tantos joios, né, que ele vai corroendo as pessoas por baixo. Às vezes famílias inteiramente religiosas, sai um filho que vai casar com joio, e aquele joio cresce. E Jesus nos dá um caminho muito esperto. Deixa o joio crescer. Deixa. Ele não vai dar nada mesmo. Ele vai dar movimento. Porque a palavra de Deus, que é o trigo, ela está no meio de nós e ela é que vai vencer. Nossa Senhora em Fátima não falou: por fim, o meu coração imaculado triunfará. Esse por fim é um caminho de luta, é um caminho de muita tranquilidade no espírito. Jesus quer que cresça o joio. Nós estamos num reino que não é de Deus. Nós somos inquilinos do diabo.
Nós pagamos um aluguel muito grande, muito forte ao diabo. Nós damos face ao diabo para distribuir o joio. Ele tem o poder de distribuir o joio. Mas Jesus sabe que junto com o joio sempre vai o trigo. Todo mundo acha assim, sempre com o trigo vai o joio. Não, sempre com o joio vai o trigo. E o diabo não percebe isso. A grande experiência de Deus humano é saber que, mesmo distribuindo o joio, o próprio diabo às vezes está distribuindo o trigo. Porque o joio e o trigo somente Deus conhece. Quem faz nascer o joio é Deus. E quem faz nascer o trigo é Deus. O diabo apenas espalha aquilo que pode. Então é uma parábola simples para as pessoas entenderem, mas temos que conhecer a sabedoria do Cristo, porque o diabo não faz crescer o joio nem o trigo. Ele não faz, ele apenas semeia. E por que Deus faz nascer o joio? É porque Ele quer ver a nossa consciência, Ele quer ver como é que brota na nossa cabeça aquela consciência de Deus. Por fim, o meu coração imaculado triunfará. Isso é muito importante. Nossa Senhora sabe o que é o joio e o que é o trigo. A fruta em si não tem nada a ver. Coitado do joio, coitado do trigo. Está fazendo a vontade de Deus. Mas entre nós, na comparação que Jesus faz, tem muita importância. Não vamos ficar criando joio à toa, porque não, depois vocês vão ver que dentro dele não tem nada. Mas o trigo tem aquela substância de Deus, aquela substância que nos alimenta, aquela substância que fabrica as hóstias, né? As hóstias não são feitas de trigo, então são feitas de pão. É o primeiro encontro que nós temos pela manhã. Nós temos o encontro com o trigo, que é o nosso pão de cada dia. Não nos deixais faltar o pão de cada dia. Jesus nos diz com muita certeza. A palavra é muito simples. Vamos ver depois, né? Como é que nós vamos separando? A gente separa normalmente. A gente separa. Quando percebe, não, isso aí é joio. Isso aí não dá certo. Isso aí não vai dar em nada. Tem tantos movimentos de igreja, é muito foguete, né? E não dá em nada. Só fica enriquecendo essas pessoas que são joio, né? Agora, às vezes, são as pessoas que ali pequenininha, não sabem o que fazer. Nós estamos diante de um trigo feito germinar por Deus, né? Tá bom? Fica então o meu recado de hoje do joio e do trigo. A simplicidade de Jesus, como é que ele agia, como é que ele fazia as coisas. E ele nasceu entre dois poderes muito complicados. Um era o romano, um poder político, e o outro é um poder judeu, que era um poder espiritual. Os judeus não brincavam em serviço, e os romanos também não. Se Jesus queria toda aquela função dele, a fazer as coisas crescerem, ele não podia atacar nem os romanos e nem os judeus. Foi nesse ambiente que Jesus nasceu, cresceu e morreu, né? Então, perguntaram para ele, pergunta besta, né? O que é o reino de Deus? Como reconhecer o reino de Deus? Jesus pegou uma coisa pequena. O reino de Deus é como uma semente de mostarda. Eu creio que a maioria daqui não conhece a semente de mostarda que dá na Palestina. Ela é um pozinho,
mas ela cresce e vira uma árvore. Então ele falou assim, o reino de Deus cresce, o reino de Deus interioriza entre vocês. Aí ele falou assim, mas eu tenho outra coisa, eu posso comparar o reino de Deus a uma mulher. A uma mulher que misturou farinha 3 vezes e ela cresceu. Que mulher era essa? Ele estava falando da mãe. Ele estava falando das 3 etapas, ao do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A do Espírito Santo nós estamos vivendo. Todo mundo pergunta o que é. Não, é isso que está aí. Nós estamos vivendo a era do Espírito Santo, a era do computador, a era do celular, a era, sei lá, a era de 2 papas, né? Agora nós temos 2 papas, está muito bom. Então, Nossa Senhora conseguiu reunir a era do Pai, a era do Filho e a era do Espírito Santo. Para a igreja, quer dizer, quando eu falo igreja, é tudo aquilo que é cristão. O Edir Macedo é cristão. A Bíblia do Edir Macedo foi tirada da Bíblia Católica Romana. A igreja ortodoxa, a igreja copta, né? A igreja armênia, que coisa interessante. Os evangélicos acreditam em Jesus. Quer dizer, então, essas 3 etapas. A etapa do Pai, né? A etapa do Filho e a etapa do Espírito Santo. Nossa Senhora conseguiu reunir isso aqui. Jesus estava falando da mãe, do poder da mãe, do poder assim, de unir que a mãe tinha. Era isso que ele estava falando. O reino de Deus para ele era a mãe. O reino de Deus para Jesus era aquilo que tinha o Pai, aquilo que tem o Filho e aquilo que tem o Espírito Santo. Então, são 3 etapas. O reino de Deus eu posso comparar a uma mulher que 3 partes de farinha mexeu aquilo tudo e está crescendo. Está crescendo. Nossa Senhora não dá importância para ela, não. Desde o início, desde a era do Pai, ela sempre quis trazer Jesus até nosso meio. Às vezes eu fico impressionado dizendo que os evangélicos não acreditam em Nossa Senhora. Acredita sim. Acredita. Eu tenho certeza que acredita. Agora, tem muita gente que... eu gosto de Nossa Senhora de Fátima, não gosto de Nossa Senhora Aparecida. Tá? Eu gosto de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu tenho horror de Nossa Senhora de Lourdes. E assim, eu não vou na igreja porque é Nossa Senhora de Lourdes. Se fosse Nossa Senhora Aparecida, eu pedi a Nossa Senhora, me mostra qual é a Nossa Senhora que a senhora quer. Qual é a Nossa Senhora que a senhora quer? Eu tinha fotografia lá de tudo com Nossa Senhora escolheu a mais feia. Nossa Senhora escolheu um menino Jesus que parece um japonês. Olha que ela fala, é o grão de mostarda crescendo. Meu filho, eu quero que você acredite, eu sou vocês. Eu estou na vida de vocês. Eu sou o Pai, eu sou o Filho, eu sou o Espírito Santo. Se o Pai veio através de vocês, porque ele tinha na mente o nascimento do Filho. E se o Filho honrou o Pai, é porque ele tinha na mente o Espírito Santo, que nós estamos vivendo a vida dele. Nós temos 2000 anos de Espírito Santo. E tem 2000 anos que Nossa Senhora fala. Então, vocês vão ver, Nossa Senhora, não é essa coisa bonita, de salto alto, brinco. Não, não é nada disso. Nossa Senhora não tem roupa de brocado, não. Nossa Senhora, ela quis dizer, eu sou feia, eu sou encarquilhada, eu sou vocês.
quando eu apareço, vi meu filho Jesus, ele quer, naquela perspectiva, será que estão escutando a mãe? Esse que é o reino de Deus. O reino de Deus é isso, não é nada mais. Então, meu Deus, tenha cuidado. Vão procurar o reino de Deus. O reino de Deus é como uma semente de mostarda. O reino de Deus é aquilo que uma mulher, quer dizer, Nossa Senhora, misturou em 3 partes de farinha e a massa cresceu. E está crescendo, viu? Pode ter certeza que está. Quem é o maior no reino de Deus? Como eu posso comparar o reino de Deus? Fizeram uma pergunta para Jesus. E Jesus respondeu: como eu posso comparar o reino de Deus? Primeiro ele escolheu um homem que semeia um grão de mostarda. E daquele grão de mostarda cresce, fica bonito, aonde as aves dos céus procurarão refúgio. Este é um exemplo do reino de Deus. Quem é este homem que semeia esse grão de mostarda? É Deus Todo-Poderoso que nos deu Jesus. É Ele. Mas Jesus não ficou aí. Como eu vou comparar o reino de Deus? O reino de Deus é como uma mulher que mexe com a farinha. Junta 3 medidas de uma farinha. Ora, quem é essa mulher que juntou no seu seio materno, no seu seio virginal, esses 3 medidas de farinha, a não ser a mãe, Nossa Senhora, a Maria Santíssima, que juntou no seio dela o Pai, o Espírito Santo e, logicamente, Jesus, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Então aí nós temos o que é o reino de Deus. O reino de Deus está perto de nós. Aquele que confia em Nossa Senhora, aquele que sabe os caminhos de Maria, aquele que sabe aonde a Maria quer chegar, é o reino de Deus que está no meio de nós. Essa farinha que é misturada em 3 partes, que é o que nós temos que fazer na nossa vida, misturar essas farinhas. A farinha do Pai, a farinha do Filho e a farinha do Espírito Santo. Foi esse o sim de Nossa Senhora. Jesus compara o reino de Deus ao Pai e à Mãe. Jesus compara o reino de Deus ao poder do Pai e depois o sim da Mãe. Jesus compara o reino de Deus a toda aquela disponibilidade do Pai e a disponibilidade da Mãe. Nossa Senhora nos fez trazer o reino de Deus até nós. Ela nos fez conhecer o reino de Deus. Através daquela disponibilidade dela de ser, naquela época, uma mãe solteira. Porque perante todo aquele aparato material, religioso, ela era uma mãe solteira. Ela assumiu aquela responsabilidade de misturar as farinhas. E nos dá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus compara o reino de Deus ao Pai que está no céu e à Mãe que está na terra. É muito simples e é muito bonito. A todo momento Jesus fala de Maria. A todo momento Jesus glorifica Maria. A todo momento Jesus reconhece que o reino de Deus na terra vem através dela. Ela é a corredentora. Ela é aquela mulher vestida de sol. Aquela mulher que não só deu sim, mas deu sua disponibilidade, deu o nosso futuro. Que Maria não nasceu há 2000 anos atrás e ela não vai morrer há 2000 anos na frente. Maria é sempre aquela presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo entre nós, né? Então é esse o reino de Deus. Muito fácil, não tem problema nenhum. Basta a gente entender que Jesus estava do lado da mãe, Jesus glorificava a mãe, Jesus comparou o reino de Deus ao Pai
e a mãe que está na terra. Só isso. Não tem problema nenhum. Bom,